Então, eu vou admitir, eu estou um bocadinho com, com impedimentos mentais, que eu estou super cansada de ontem, de ter ido à caça dos presentes de Natal em cima da hora. É recrasso, acontece todos os anos. Até que ponto é que é um erro crasso? Porque é aquela questão do... Eu adoro aquele... Há sempre aquele conceito tens de comprar as prendas em novembro, quando ainda não há filas. Uhum. E eu concordo. Isso é muito bonito quando tu tens tempo para comprar as prendas em novembro. Não, Ou seja, eu também comprei muitas prendas ontem. Eu não considero que tenha sido um erro. Eu considero que tenha sido falta de tempo. Não, mas é isso, no sentido em que eu normalmente até procrastino para esta altura. Mas é que este ano foi mesmo por falta de opção. Foi o dia em que eu tinha tempo para ir. Mas honestamente achei que ia estar pior. E é por causa de vocês. Não falam para ali. É para ali. Não, mas eu não sei se foi por eu ter ido ao almoço, não sei o que aconteceu, mas correu bem. Dentro dos possíveis. E é uma segunda-feira, as pessoas não é suposto estarem de férias uma segunda-feira. Mas há sempre alguém. Com esta economia. Há sempre alguém. Em dessa economia. Vós tendes uma cabeça capaz de revolucionar uma pátria. Tendes uma cabeça à altura das outras cabeças. E é sobretudo por um esforço cerebral, por um esforço de consciencialização sobre as atividades laborais que vós podereis melhorar as condições de trabalho, a produtividade, a quantidade de trabalho. Mas sim, estamos então a gravar o nosso último programa de 2025 e nós pensámos que a melhor maneira de acabar o ano do que fazer um apanhado de vários momentos que se passaram ao longo deste ano, tanto em Portugal como no cenário internacional. Então temos algumas categorias e cada um de nós escolheu alguns momentos, algumas figuras para expormos aqui. Portanto, se calhar vamos já começar assim com a primeira categoria e eu passo para ti, então nós queremos dizer qual é que foi o melhor momento deste 2025. Eu acho que se houver alguma coincidência de momentos, ou seja, se nós nos repetimos, nós não debatemos quais é que serão os momentos antes para as reações serem honestas e genuínas, porque as redes sociais permeiam a honestidade e a genuinidade. Mentira, não a ideia de genuinidade. O conceito. Mas o melhor momento do ano para mim, e tem de ser, e é evidente, e é por isso que eu acho que talvez seja o teu, é a greve geral. A greve geral tem sem sombra de dúvida de ser considerado o melhor momento do ano, porque provou, parafraseando Mark Twain, que a morte da esquerda tinha sido manifestamente exagerada e que a união de esquerda é sim possível e que nós nos conseguimos unir para perseguir objetivos coletivos. Foi isso que fizemos. Mostramos que temos força, que conseguimos parar o país. Milhares de pessoas estiveram nas ruas, milhões de pessoas fizeram greve. O governo pode inventar os números que quiser, mas a verdade é que o país parou. E o país parou porque ainda há esta capacidade de mobilização e é, sem sombra de dúvida, a melhor altura do ano exatamente por isso. Porque até André Ventura teve de voltar atrás com os seus planos e provamos, efetivamente, com isso, que provamos que a extrema-direita populista é profundamente maleável às vontades populares e que nós somos capazes de capturar a agenda. Que a agenda não tem de ser só burcas, que a agenda não tem de ser só a lei de nacionalidade e que nós conseguimos, unidos, baseando-nos em reivindicações simples e claras, dominar a agenda mediática e fazer com que a extrema-direita jogue o nosso jogo. Não é necessário estar sempre na defensiva. E é isso que a greve geral, acima de tudo, provou. Sim. Pronto, agora estou a pensar se nós não devíamos ter discutido antes quais é que foram as nossas escolhas, porque o melhor momento que eu escolhi para 2025 foi também a greve geral. E é importante realçarmos aqui que isto surge como uma espécie de reação a um dos piores momentos de 2025, eu diria, que é o pacote laboral que foi elaborado. Mas eu acho que é exatamente o que tu estavas a dizer. Eu acho que foi sem dúvida a maior mobilização que vimos este ano em Portugal. E foi uma grande demonstração de força. Mostrou claramente que este governo de Luís Montenegro, que se diz ser para todos, claramente não é para todos e que ainda existe resistência e que ainda há esta força para mostrar que
que esta narrativa de que estamos num governo super acessível a toda a gente e tudo por aí não é real, e que de facto ainda há pessoas a resistirem a estas medidas que são passadas como necessárias para o país e tudo mais, quando na verdade não o são. Portanto, eu acho que sem dúvida foi um dos, se não o melhor mesmo momento de 2025, foi mesmo esta demonstração de força e esta união que se fez sentir nas ruas de todo o país, e que mostra exatamente o que tu estavas a dizer, que mostram que o poder popular tem efeitos, sim, e para além de ainda estar presente, tem sim efeitos. Pronto, isto ainda é uma discussão que ainda vai acontecer para a frente, o que é que vai acontecer efetivamente, mas dizer que a greve geral não teve nenhum impacto ou não terá nenhum impacto, eu acho que é completamente ingênuo. Portanto, pronto, escolhemos o mesmo momento para ser o melhor momento de 2025. Porque o fundamental que conseguimos tirar daqui é que, tirando 3 ou 4 pessoas, nós somos todos trabalhadores. Toda a gente trabalha e toda a gente consegue simpatizar com o que é a dificuldade da vida, a realidade de exploração. Porque aqui o Steve Jobs só há um. Nós somos todos trabalhadores. E é nessa linha que conseguimos pautar a unidade de esquerda. E não é no taticismo clássico do votar pelo mal menor, unir-nos pelo mal menor. A linha da unidade de esquerda, eu acho que aqui também sai demonstrada, que é com base num programa de resistência, de uma ambição de futuro e de reivindicações simples que não são retrocessos. A união de esquerda faz-se sem estar de pé atrás, sem ter de comprometer. Mostra-se que nós não precisamos de... A união, eu acho que uma ideia que tem sido passada nos últimos anos é que a união de esquerda só pode acontecer para defender um retrocesso através, em si, de um retrocesso. Ou seja, uma aliança taticista a um PS que retira algumas das reivindicações mais pujantes da esquerda forte em si. E o que isto demonstra é exatamente isso. É que conseguimos levar todos de carrinho se nos basearmos em reivindicações que são muito claras, que são muito óbvias e que toda a gente consegue simpatizar. É a questão da causa comum. Sim. E é esse o elemento que eu acho que daqui é mais importante. É as pessoas a perceberem-se que a esquerda ainda tem capacidade de mobilização, que luta pelo que importa, que não são burcas, mas o dia-a-dia de quem trabalha, de quem é explorado por ter de vender a sua força de trabalho, e, acima de tudo, a capacidade de construir um futuro de mobilização que depois nos capacite para um mundo menor, que não passa para um retrocesso e alianças táticas que depois, como já provámos este ano, isso também é uma conclusão que conseguimos tirar, saem completamente furadas. Sim. Então, agora se calhar vamos passar à próxima categoria, que é precisamente o oposto à anterior. Ou seja, nós agora estamos a falar do melhor momento do ano, agora passamos para qual foi o pior. Portanto, André, pergunto para ti, qual é que foi o pior momento de 2025? Não, o pior momento de 2025 vai ser cada segundo que continua a acontecer um genocídio em Gaza. É impossível ignorar esta realidade, é impossível apontar outro momento que não seja cada segundo que passa que um genocídio em Gaza continua a ser perpetrado por Israel, pelos Estados Unidos e pelas forças ocidentais que insistem em apoiar o governo genocida de Israel. Esta é uma coisa que nós temos de deixar bastante clara. Desde 10 de outubro até o dia em que nós estamos até ontem, nós estamos a gravar no dia 23, ou seja, até dia 22 de dezembro, a Al Jazeera apontou 873 violações do cessar-fogo por parte de Israel. Nós estamos a falar de um genocídio que já conta só desde 2023. Eu não estou aqui a afirmar que o genocídio começou no 7 de outubro, isso não é verdade, é falacioso, mas desde 2023 estamos a falar de 70.669 mortos, também contas até ao dia 22, 171 mil feridos, 171.165 feridos, fome generalizada, a destruição, as doenças, as humilhações. Isto é algo que não pode ser ignorado, é algo que está a continuar e não é o cessar-fogo que está a parar a chacina, porque o governo encabeçado por Benjamin Netanyahu já provou que não é uma pausa que vai garantir o fim do extermínio e da limpeza étnica.
porque o objetivo do etno-Estado de Israel é ultimamente acabar com a Palestina e ter um domínio étnico sobre aquela região, e não vai ser uma pausinha, que depois nem sequer é uma pausa, porque já disse 875 violações, que vai parar este objetivo. Não nos podemos iludir. Eu, na verdade, isto foi uma categoria que eu tive muita dificuldade a escolher o que é que eu iria apontar, porque eu acho que nós estamos a viver um momento, tanto a nível nacional como a nível global, um momento muito grave. Um momento em que a minha mãe costuma dizer que o mundo está doente. Um momento em que nós vemos tanta coisa a acontecer no mundo, desde o que tu estiveste a falar na Palestina, desde o que se está a passar no Sudão, desde o que se tem passado ao nível de alterações climáticas, desde o declínio das democracias em todo o globo. Portanto, isto foi um dos momentos que eu tive, uma das categorias que eu tive muita dificuldade para poder, de facto, apontar o que iria dizer. Portanto, eu pensei em pegar em duas coisas isoladas. Eu sei que, pronto, é suposto só escolher um momento, mas no fundo, ou seja, é a maneira como isto se projetou também. A nível de resultados eleitorais, seja em Portugal, seja no resto do mundo. Em Portugal, especificamente, temos... Eu escolhi focar um bocadinho no nacional. Temos, nas eleições autárquicas, temos a reeleição de Carlos Moedas e tudo o que isso significa para a cidade de Lisboa. Eu acho que essa parte é bastante autoexplicativa. Temos o Chega a conquistar 3 câmaras, temos a CDU a perder câmaras que eram historicamente suas. Portanto, eu acho que tudo o que isto vai implicar daqui para a frente mostra exatamente porque é que 2025 tem estes momentos de quebra que vão ter consequências muito graves. Ou seja, não é o momento dos resultados em si, mas sim as consequências que isso tem e vai ter daqui para a frente. A nível das legislativas, temos também uma maioria qualificada de direita no Parlamento, a maior desde o 25 de Abril, e os seus resultados têm-se vindo a verificar. Temos direitos a ser retirados, temos um governo e um Parlamento que na sua base governa para alguns e não para todos, e isto são coisas que parecem, na teoria, fáceis de apontar, mas na verdade é que na prática isto tem efeitos muito reais para a vida das pessoas. O pacote laboral é um exemplo, mas há tantos mais. E temos também o Chega considerado como uma oposição, todas as implicações que isso tem, a naturalização do discurso da extrema-direita, seja no Parlamento, seja na sociedade, também é muito legitimada por estes resultados eleitorais. Portanto, não pude deixar de apontar isto como um dos piores momentos de 2025 para o nível nacional. A nível internacional também temos um exemplo básico daquilo que são resultados eleitorais, que foi o tema mesmo que eu meti para esta categoria. Temos, por exemplo, a eleição de Donald Trump, como nós falámos a semana passada, está a ter implicações muito graves na América do Sul, nomeadamente na Venezuela. Tudo o que isso tem significado também para o genocídio em Gaza, a nível de cumplicidade, que obviamente não se cinge ao governo de Donald Trump, tanto que este genocídio começou quando não era Donald Trump que estava no poder, mas o não haver sequer uma quebra ou um passo atrás nesse sentido mostra também que essa eleição tem efeitos muito negativos a nível internacional e também dentro dos próprios Estados Unidos. Tudo o que temos visto a acontecer com o ICE, as deportações, pessoas a serem levadas para prisões análogas a campos de concentração. Portanto, temos aqui 2 exemplos de resultados eleitorais que no fundo acabam por constituir muitas das causas dos piores momentos que vivemos em 2025. E é necessário ressaltar, isto é extremamente importante, que relativamente ao cessar-fogo em Gaza, relativamente a Donald Trump não veio trazer a paz a Gaza. Donald Trump, isto está claro na nova Estratégia de Segurança Nacional, que saiu, acho que no mês passado, o documento, que o que Donald Trump reconhece é que o Médio Oriente não é uma zona tão estratégica para os interesses dos Estados Unidos como era antes, pretende realocar-se em torno da América do Sul e numa luta contra a China no Pacífico, e quer livrar-se desta guerra, por assim dizer, porque tem outros objetivos maiores. O Médio Oriente, neste momento, o objetivo, acho que o que está na Estratégia de Segurança Nacional, é impedir que um inimigo tome controle da área, mas tirando isso não estão muito interessados neste momento porque as preocupações são outras, deixaram de ser o Médio Oriente. E nesse sentido é desenhada esta paz, com todas as aspas possíveis,
em Gaza. Na realidade, na prática, nem isso se verifica. Que não se verifica, que já teve múltiplas violações por parte do governo sionista, que continua a causar imensos assassinatos de palestinianos, e isso não é uma coisa que pode ser ignorada. Este governo tecnocrático que o Donald Trump propôs para Gaza, que inicialmente ia ser orientado por Tony Blair, essa figura brilhante da guerra do Iraque, que tem uma legitimidade enorme entre os povos árabes, muito dificilmente vai trazer alguma espécie de paz a Gaza. E isto é uma coisa que tem de ficar bastante clara. A paz a Gaza só vai ser feita quando um Estado zionista deixar de existir no território. Quando um Estado que tem um projeto de limpeza étnica e de genocídio de outro povo deixar de existir no território. Agora, não interpretem mal as minhas palavras, porque eu não estou a dizer que toda a gente ali que não tem de ser exterminada, não é isso que eu estou a dizer. Mas a verdade é que um projeto de Estado que enceta uma limpeza étnica, um território único com uma única etnia, onde é que nós já ouvimos falar disto, não é? Não pode existir desta forma, e enquanto continuar a existir não vai haver paz nesse território, ou há uma alternativa, ou morre o Estado de Israel ou morrem todos os palestinianos. Não há meio termo aqui, isso é algo que precisa de ficar bastante claro. Sim, eu acho que o que tu sublinhaste é mesmo importante, no sentido em que é muito fácil deixarmos levar por estas narrativas do governo americano da paz e de acabar com todas as guerras, quando no fundo relatório de segurança interna e tem estratégias que nem sequer são a nível interno. Portanto, continuamos claramente aqui a ver esta projeção de poder, ou esta tentativa de projeção de poder e de influência ou de controle dos Estados Unidos em todo o mundo, e o facto de eles tentarem proporcionar o plano de paz com muitas aspas, que na verdade Israel é um aliado histórico dos Estados Unidos, na verdade. O plano de paz não vem no sentido de querer que as pessoas que estão em Gaza parem de sofrer, mas sim exatamente na linha que tu estavas a dizer, de mudarem um bocadinho a sua estratégia para zonas em que têm mais interesse, o que é profundamente descabido. É bastante relevante. Isto aplica-se também à Ucrânia. Os Estados Unidos nunca se interessaram com uma paz na Ucrânia. Nunca se vão interessar com uma paz na Ucrânia. Se estivessem interessados, não tinham feito ingerência na própria democracia. Democracia ucraniana é uma palavra um pouco difícil, mas não tinham feito uma ingerência no Estado ucraniano desde o início do século XXI. Ou seja, eu não estou a dizer que a Rússia é fantástica aqui e que tem 100% de razões para ter invadido, não tem razão nenhuma para ter invadido um Estado soberano. E que isso de alguma forma faz ok, mas que existe outro elemento aqui que é profundamente criminoso, que se chama Governo dos Estados Unidos da América, que destabilizou profundamente a região, provocou um conflito e que não está interessado na paz. Só percebeu que a guerra é pouco vantajosa para os seus interesses. Eu acho que no fundo o que retiramos aqui é mesmo que o governo dos Estados Unidos tem um objetivo, e um objetivo único, é perseguir os seus interesses a todo o custo, com escrúpulos, sem escrúpulos, no caso sem escrúpulos, e é isso que se retira daqui. Tanto que o momento em que nós vimos os Estados Unidos mais investidos na questão da paz na Ucrânia foi quando iria haver um acordo para eles poderem ter acesso aos recursos energéticos da Ucrânia. Às terras raras. Mais uma vez, não era um verdadeiro interesse em paz, era sim um objetivo de prosseguir os seus interesses. Sim, é aquela coisa do estar a haver uma reorientação. Veja o programa que nós fizemos a semana passada, que fala muito mais sobre a Ucrânia do que agora. Fala sobre a Venezuela, fala sobre, no fundo, os interesses e a reorganização dos Estados Unidos no xadrez da política global, num mundo cada vez mais multipolar, muito menos unipolar. E acho que, no fundo, ficamos por aqui para não estarmos a alongar nisso. Então vamos passar à nossa terceira categoria, que é o momento de revelação. Portanto, vou passar para ti outra vez para irmos fazendo isto assim. Quero-te perguntar então qual é que foi o momento de 2025 para ti foi uma revelação, ou que representou uma revelação? Então é o seguinte, eu acho que nós falarmos de um momento de revelação pode ser interpretado de múltiplas formas e tem significados diferentes para muitas pessoas. O momento de revelação que eu escolhi foi quando se descobriu que o primeiro-ministro tinha uma empresa não declarada, que era avançado
a família do primeiro-ministro era avançada através dessa empresa, por exemplo, por casinos que tinham a licença do casino que necessitava de ser renovada neste ano de 2025 e que estavam a pagar através da empresa do primeiro-ministro. Não sei se houve aqui interesse ou não, não é isso que eu estou a discutir. A verdade era que uma empresa privada estava a pagar à empresa do primeiro-ministro em funções que não tinha declarado esta informação. E eu não quero saber, genuinamente, estou muito pouco interessado em saber que Luís Montenegro foi premiado na eleição depois, o seu governo minoritário saiu ligeiramente reforçado e o PS perdeu 10 deputados, perto de 10 deputados. Não, mais. O PS agora está com 60. E antes estava com 77, se eu não estou enganado. Mas não é esse o ponto que é central, porque quer tenha ganho a eleição, quer tenha escapado deste problema, quer o caso tenha sido arquivado ou não tenha sido arquivado, a verdade é que isto aconteceu. E a verdade é que, por muito que o gabinete de comunicações, o vencedor tenha sido o gabinete de comunicações que Luís Montenegro contratou, a verdade é que nós tivemos um primeiro-ministro a subverter a idoneidade das instituições. E isso é uma mancha que vai ficar nas nossas instituições durante muito tempo e que descredibiliza totalmente estas mesmas instituições e que, sem sombra de dúvida, faz crescer quem preda nessas mesmas instituições. Isso é algo que é central. E hoje, Luís Montenegro pode ter ganho a batalha, mas certamente que não ganhou a guerra. Porque pode ter sobrevivido para lutar mais um dia. Até parece o nome de um filme do 007. Live to Fight Another Day. Provavelmente é um filme do 007. Mas a verdade é que em cima disto vai ser construída um movimento de descredibilização do governo. Porque muita gente que apoiava Luís Montenegro à direita com certeza que foi apoiar o Chega depois deste escândalo que legitima a ideia dos tachos, dos políticos corruptos, dos interesses molusculosos que entram pelo Estado Central. A desconfiança. Isto é tudo legitimado por Luís Montenegro, que negligentemente se pôs à frente dos interesses do país. Há aquela frase do Francisco Sá Carneiro, do primeiro o país, depois o partido, depois só os interesses pessoais. Luís Montenegro inverteu a frase do fundador do seu partido. E isso é algo que precisa de ser muito grave, porque é uma negligência profunda com a democracia liberal que ele supostamente defende. Está a tirar, a puxar o tapete do seu próprio chão. E agora pode estar muito feliz e o PSD pode não se aperceber que até se está a gostar de governar com o Chega agora neste novo reagendamento de forças, neste novo reorganizar. E até pode estar a achar muita graça neste momento a gostar da humilhação que o PS está a viver. Mas a verdade, no final do dia, é que estas medidas que destroem o Estado Social, que legitimam o discurso de ódio, só vão fazer ganhar o partido de extrema-direita. Porquê? Porque a réplica é sempre pior que o original. A réplica vai ser sempre pior que o original. E Luís Montenegro bebeu da sua própria banha de cobre e parece que não se está a perceber dos impactos que isto vai ter no seu partido. Eu diria que o maior lesado a longo termo de uma ascensão do Chega é o partido de direita, o PSD, que cada vez mais está a passar por um processo de metamorfose e se confunde com o Chega. Pronto, então eu percebi que tu olhaste para esta categoria num tom um pouco mais revelação no sentido negativo de uma descoberta. Eu, quando olhei para esta categoria, interpretei de uma maneira um bocadinho diferente e pensei em momento de revelação no sentido de um acontecimento de 2025 que nos tivesse revelado algo de positivo. Então, o momento que eu escolhi para esta categoria foi a eleição de Zoran Mamdani no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A revelação precisamente porque revela, e tu falaste um bocadinho sobre isto no início quando estávamos a falar da greve geral, revelação porque revela que políticas de esquerda e que sejam realmente de esquerda ganham quando são medidas concretas, quando são medidas materiais e quando não são medidas simplesmente ou táticas ou identitárias, ou seja, quando a esquerda de facto vai à vida das pessoas e ao dia-a-dia concreto das pessoas, consegue sim mobilizar essas bases. Ou seja, não é este chamado radicalismo que afasta os eleitores, é sim a falta de soluções e de respostas concretas
que afasta as pessoas. Portanto, eu acho que nesse sentido esta eleição é um momento de revelação, e revelação não no sentido de ser algo inesperado, porque Nova Iorque é um estado tradicionalmente democrático, mas eu acho que Zoran Mamdani foge um bocadinho à linha do Partido Democrata. Ele é um socialista democrático assumido, e pronto, e também nos mostra a tal questão que eu falei sobre isto no programa que nós já fizemos há algum tempo, precisamente sobre a eleição dele. Também nos revela que uma pessoa muçulmana, filha de imigrantes, socialista democrático, jovem, etc., também pode entrar no campo político. Eu acho que também foi uma questão interessante que esta eleição nos trouxe à luz. Portanto, eu olho para esta categoria assim num tom um pouco mais positivo e numa revelação no sentido de o que é que isto nos revelou. Eu não quero dizer nada porque eu tenho, mas noutra categoria mais à frente, por isso seguimos, mas eu não concordo exatamente com o que disseste. Pronto, então se calhar vamos passar à próxima categoria, que eu calculo que talvez seja a categoria em que tu enquadraste, ou talvez não. Não sei, depende qual é que é a ordem que tu tens das categorias. A próxima categoria então que eu tenho aqui é a categoria de figura do ano. Ok. Sim. Pronto, então eu quero te questionar, aí sim, André, quem é a figura do ano. Eu enquadro, e eu tinha alguma reticência em pensar no Zoran Mamdani como a figura do ano, mas realmente houve um momento em que ele foi capaz de criar uma campanha profundamente envolvente, que provou que basear-nos ou construirmos uma campanha em torno dos assuntos que realmente afetam a vida das pessoas, ou seja, o custo de vida é algo que dá frutos, é algo que as pessoas verdadeiramente querem, que para além de circo e de espetáculo, as pessoas no final do dia preocupam-se com o preço dos ovos, preocupam-se com a renda da casa, e isso é algo que vai ser sempre uma base que a esquerda consegue apelar, que a direita evidentemente não tem esse campo, porque é ativamente antagónica aos interesses de quem trabalha. Mas agora, também há outras lições, e é por aqui que eu acho que também deve ser uma figura do ano. Há muitas lições que nós conseguimos tirar da eleição de Zoran Mamdani, designadamente o trabalho de redes excepcional, que prova que as redes são uma ferramenta do novo século de mobilização de massas. Sim. Já foi o rádio, já foi a televisão, agora são as redes, e que o trabalho político tem de ser muito orientado, e aqui nós falo com os nossos interesses, mas que o trabalho político tem também de ser muito orientado pelas redes e para uma estratégia organizada, centralizada de trabalho nas redes, que avalia quais é que são as mais-valias de certos pontos, as coisas menos boas de outros pontos, mas que tem uma estratégia concertada, reconhecendo evidentemente as limitações das plataformas, os interesses económicos das plataformas, o tendencialismo das plataformas para apoiar os seus próprios interesses dos bilionários que as controlam, que tendem para ser de extrema-direita, Elon Musk sendo um exemplo claro, mas que nós não podemos ser ludistas e que não podemos abstrair-nos de lutar num espaço só porque esse espaço tem o tabuleiro de xadrez um pouco virado para o lado que nós não queremos. E a verdade é que, apesar disto tudo, nós temos de ocupar todos os espaços, e se a maioria das pessoas estão nas redes sociais, esse é um espaço em que nós temos de estar, porque é crucial para a batalha política que se avizinha. Zoran Mamdani provou isso. Provou também que não precisamos de ser cobardes em relação à Palestina, que até na política norte-americana, completamente toldada, há um livro do Norman Finkelstein, que é está-me a faltar o nome, não é o Lobby de Israel, mas fala sobre a infiltração dos interesses zionistas nos Estados Unidos da América, como é que isso molda as coisas. Eu recomendo, está-me a faltar o nome, eu acho que é publicado pela Antígona em Portugal, foi publicado este ano ou o ano passado, uma coisa assim do género, mas prova exatamente isso, prova que pode fazer uma campanha simpática, que não tem de ser ofensiva, atacar as pessoas, que pode ser feita na positiva por construir um projeto e não por criticar o que está do seu lado, consegue fazer o seu próprio caminho independentemente dos outros. Ele abre um movimento de renovação, se quisermos, do Partido Democrata, com uma série de figuras. Neste momento há um congressista, está-me a falhar o nome, mas alguém que está a concorrer a um lugar no Congresso, na Câmara dos Representantes pelo Maine, também na mesma linha, um pouco diferente, não é muçulmano, é ex-combatente, mas posiciona-se num
de uma forma anti-imperialista, pelo custo de vida. Nas próprias eleições autárquicas nos Estados Unidos, numa série de eleições que aconteceram simultaneamente à eleição para o presidente da Câmara de Nova Iorque, por exemplo, para Jersey City, não foi eleito, mas o Mossab Ali também tinha uma plataforma bastante semelhante. Aliás, ele até brincava e dizia que era o Mamdani de Jersey City, por isso este é claramente um movimento que está a ser criado de resposta face a esta hecatombe que o Partido Democrata teve o ano passado, por esta altura. Agora, também é preciso, e é aí que eu discordo do que tu tinhas dito, entender as limitações de Zoran Mamdani. Eu tinha dito isto no programa, assim, muito de passagem, no programa em que falámos da eleição do Zoran Mamdani, que temos de ter noção das limitações das figuras como Mamdani. Mamdani precisa de ser empurrado para a luta certa. Mamdani é um social-democrata com inúmeras limitações no que se revela ao seu programa, e isso foi tornado claro a partir do momento em que foi eleito. A sua equipa de transição, para quem não sabe, as equipas de transição de quem é eleito para entrar no lugar para ocupar o cargo, as equipas de transição são financiadas pelo próprio candidato, não são financiadas pelo Estado, ou seja, precisam de donativos. Zoran Mamdani já recebeu donativos de multimilionários da cripto, como Michael Novograd, o herdeiro da família Soros. Isto são tudo pessoas que estão a financiar a equipa de transição de Mamdani. Isto não é neutro. Para quem faz uma campanha com base em combater os interesses dos multimilionários, depois não pode estar a receber dinheiro destes para integrarem a sua comissão de transição. Foi uma das linhas do apoio à sua campanha, foi precisamente o facto de, nessa altura, ele não estar aliado a esses interesses. A manutenção da comissária da polícia Jessica Tides, filha de uma família multimilionária, também responsável pela brutalização dos protestos anti-Palestina, anti-Israel, pró-Palestina, por exemplo, na Universidade de Colômbia. Os protestos só realizados na cidade de Nova Iorque foram brutalmente suprimidos por esta comissária da polícia que neste momento Zoran Mamdani escolhe manter. Ela também é responsável por um programa de videovigilância massiva da cidade que claramente vem desproporcionalmente atacar as pessoas mais vulneráveis. Não podemos ter uma coisa e a outra coisa ao mesmo tempo. E temos de entender as limitações de candidatos como Zoran Mamdani, que não vem de uma esquerda profunda, uma esquerda enraizada em valores, em ideias e que está pronta para um combate, e perceber que estas figuras conseguem ser moldadas, mas que a esquerda não pode assinar cheques em branco e que tem de estar constantemente a fazer pressão sobre estas figuras, a lembrar-lhes de quem é que os elegeu, porque não foram os multimilionários, muito bem pelo contrário. Jessica Tides, que ele agora escolhe reduzir, chamava-o de antissemita e atacava-o profundamente. Por isso temos de ter noção e temos de continuar a insistir para garantir que estas figuras cumprem o que prometeram fazer. Pronto, para esta categoria, a categoria chama-se Figura do Ano, e o que eu escolhi não é necessariamente uma pessoa específica, tal como tu escolheste, mas eu acho que era impossível ignorarmos esta figura de 2025. Portanto, para a figura do ano 2025 eu escolhi a flotilha humanitária que partiu para Gaza, e apesar de todas as críticas que possam ter sido feitas à data a esta flotilha, que fazia isto por mediatismo, que fazia isto por atenção e até às coisas mais loucas de que esta flotilha estava feita com o Hamas e tudo, enfim... Todas essas críticas à parte, eu acho que no fundo o que é importante olhar para aqui é o momento que isto também criou. Em 2025 houveram imensas mobilizações em apoio à flotilha, que no fundo o que tentou fazer foi transportar ajuda humanitária, onde tanto Estados como instituições, como a ONU e por aí adiante, internacionais, falharam, mesmo sabendo que a chance desta flotilha ser interceptada ou atacada ou criminalizada, aliás, como foi, estas pessoas estiveram de facto presas e passaram de facto por situações muito complicadas em prisões de Israel, e com toda esta consideração
estas pessoas uniram-se todas na mesma em prol de uma causa justa, em prol de uma causa humana, e isto representa sem dúvida um símbolo de coragem e de ação e de força numa realidade de cumplicidade e de inércia. Muitas das pessoas que estavam nesta flotilha nem sequer tinham o apoio dos seus estados de onde são naturais, como é o caso dos portugueses que lá estavam, a Sofia Aparício, Miguel Duarte e Mariana Mortágua, não tinham o Estado português do seu lado, tanto que até houve aquele evento muito cómico de eles receberem a fatura da viagem, sim. Da viagem que é subverter os princípios da presença diplomática e do trabalho diplomático que um país deve desempenhar na proteção dos seus cidadãos no estrangeiro. Isso foi violado, para que isso seja. Exatamente. Portanto, sim, eu acho que esta flotilha não podia deixar de ser mencionada em algum ponto deste programa e portanto eu decidi enquadrá-la assim nesta categoria de figura do ano, porque eu acho que teve sim um momento muito importante em seu torno. Eu acho que demonstra, tal como a greve geral demonstrou, neste caso mais porque nós não somos palestinianos e não estamos a viver sob um genocídio ativo, demonstra que a solidariedade ainda é uma coisa que existe, uma coisa que vale a pena lutar por e um sentimento que é capaz de ser mobilizado. Que pessoas em Portugal, que pessoas nas docas em Itália que bloquearam o envio de armas para Israel e por todo o mundo se solidarizam, que são humanos, que sentem o que é o extermínio de um povo por outro povo e que são capazes de responder a isso, de sofrer consequências materiais em relação a isso, apesar de não retirarem daí nenhum benefício pessoal ou direto. Sim, porque isso é algo que é fundamental e que é a base do que é a humanidade. Sim. Eu acho que é muito importante quando, como eu disse no início, esta flotilha teve muitas críticas, houve todas aquelas imagens criadas em inteligência artificial, diga-se de passagem, das pessoas que lá estavam em festas em Ibiza e com lagostas na mão e tudo mais. E eu acho que qualquer pessoa que não consiga reconhecer nesta flotilha um ato de coragem e de solidariedade não consegue mesmo conceber que isto são pessoas tais como nós, que têm responsabilidades na sua vida diária, que têm família, que têm trabalhos, que têm pessoas das quais gostam e que também gostam delas e que puseram tudo na linha. Porque Israel é um Estado sem escrúpulos. Israel, genocida, é um Estado genocida para um povo. Estas pessoas não tinham qualquer garantia de que os barcos em que seguiam não iam ser simplesmente bombardeados e que iriam morrer, ou não tinham qualquer garantia que iam ser retiradas das prisões em que foram colocadas. Portanto, isto é mesmo a criticar esta iniciativa. É mesmo achar que qualquer pessoa faria isto pelo simples mediatismo, que para mim nem sequer faz sentido. Eu acho que isso é uma crítica completamente inválida. E acho que é inválida ao ponto de apontar mediatismo e chamar a atenção como uma crítica, porque eu acho que esse é o objetivo. Sim. Ou seja, não vão ser 40 veleiros que vão resolver o problema da fome em Gaza e libertar a Palestina. Isso não vai acontecer. Eu acho que as pessoas não são capazes de entender que o objetivo fundamental da flotilha era chamar a atenção para o problema, mobilizar pessoas, como se verificou em Lisboa, em torno da Embaixada de Israel, uma manifestação que seguiu até ao Museu da Arte e do Design, perto da Rua Augusta, e durante um debate das autárquicas, e fez pressão do lado de fora sobre os representantes que ali estavam. Esta solidariedade que foi construída era o objetivo. Por isso, é mediático. Sim, é mediático, mas eu não entendo como é que isso é algo que é errado. O objetivo era ser capaz de mobilizar as pessoas, façam um genocídio. Não é um mediatismo pessoal de olhem para mim, é um mediatismo de causa que numa era profundamente digital e na maneira que a informação circula, o mediatismo é sim um aliado às causas, é uma coisa que traz solidariedade, que traz mobilização, que traz apoio. Portanto, lá está, eu não consigo mesmo conceber a crítica do mediatismo, sinceramente. Não faz sentido, é completamente irracional. Sim. Pronto, então vamos passar para a nossa quinta categoria. Quinta? Sexta. Não, quinta. Quinta. Sim.
Que é uma que eu estou muito curiosa e que eu ontem à noite até mandei mensagem ao André dizer que estava a ter muita dificuldade a escolher. Pronto, nós demos estes nomes um bocadinho em cima do joelho, mas esta categoria chama-se What the Fuck do ano e eu estou mesmo curiosa. Foi uma categoria que eu tive dificuldade, mas isso eu vou já explicar. Portanto, André, o governo de Luís Montenegro protagonizou momentos muito ridículos, caricatos, incompetentes, cómicos ao longo do ano 2025, como assim o tinha feito ao longo do ano de 2024, tal como os palhaços que usam sapatos demasiado grandes para os seus pés para depois tropeçarem. O governo de Luís Montenegro foi capaz de protagonizar momentos muito lindos dos quais nós somos capazes de nos rir. Eu separei 2 momentos. O primeiro momento, que eu acho que é revelador de muitas coisas, mas também não tem preço na tamanha incompetência, é as declarações do Ministro da Coesão Territorial, Castro Almeida, na altura do apagão. Castro Almeida, quando se sabia muito pouco sobre o que é que se estava a passar, num dos momentos de comunicação limitada que se tinha, escolheu vir à televisão, sem qualquer evidência ou prova, e acusar a Rússia de estar a fazer um ciberataque. E era por isso que Portugal estaria a passar por este apagão, porque era um ciberataque russo. Nós neste momento estaríamos a ser invadidos, presumivelmente, e seria o nosso fim. Para começar, em termos de gestão de crise, péssimo, porque a ideia de que estamos a ser invadidos por russos, com certeza que não vai tranquilizar as pessoas. Depois, a necessidade de inventar histórias é completamente bizarra. E depois revela uma coisa que também vai muito no sentido do programa, do que já discutimos aqui, do programa que fizemos a semana passada, é que verdadeiramente Castro Almeida ficou surdo pelos tambores da guerra. A propaganda que foi criada, que foi fabricada em torno da iminência de um conflito, que tenta mobilizar as pessoas para se distrair dos problemas das incompetências e da incapacidade de ação dos governos do extremo centro, demonstra aqui o seu maior momento, que é até estas pessoas que fazem esta propaganda, que tentam criar um inimigo imaginário e dizer que nós vamos todos para um colapso iminente, para aumentar brutalmente as nossas despesas militares, para nos unir em torno da guerra, afastando-nos dos objetivos de violência, de justiça social, que estão a ser negligenciados, completamente ignorados. Peço desculpa. Castro Almeida bebe o seu próprio óleo de banha de cobra, compra o seu próprio óleo de banha de cobra, e é muito engraçado provar como até este governo não é imune à própria propaganda que vende, que até ciberataques russos do nada inventa. O que é profundamente irresponsável. É profundamente irresponsável. Isto só faz sentido na cabeça de pessoas que estão completamente abstraídas do que é a realidade, tão dentro das suas próprias empresas de gabinetes de comunicação, que já não estão com o toque no que é que se passa no mundo real. Isto é mesmo muito grave e simultaneamente muito engraçado. Não esquecer que Castro Almeida depois, no mesmo dia, foi à televisão vangloriar-se supostamente da proatividade do governo e falar de como para abastecer a maternidade de Alfredo da Costa tinham usado o combustível dos veículos, ou iam tentar, depois não conseguiram porque não dá para roubar combustível de carro em 2025, a retirar o combustível do tanque, iam abastecer a maternidade de Alfredo da Costa, os geradores, para garantir que ela continuava a funcionar. É de uma profunda incompetência. Um governo que não consegue suprir as necessidades dos geradores de uma maternidade, que pode causar uma série de mortes, de feridos graves, de problemas e complicações de saúde, e que depois se vem vangloriar porque usar o combustível dos carros, que chamam os motoristas dos ministros, para usar o combustível dos carros. Isto é ridículo. Para começar, é de uma incompetência profunda. Castro Almeida não sabe que não dá para retirar o combustível de um carro. E depois, o segundo ponto, isto tem camadas, é uma coisa genuinamente bizarra, achar que isso é a ação de um governo, que isso é o que um governo deve fazer e que é algo que deve ser louvado.
Sim. Agora, o segundo momento do ano, e é um momento que já tem sido produzido constantemente. Todos os anos temos o Web Summit, todos os anos nós temos políticos portugueses a tentar falar inglês no Web Summit. Carlos Moedas, Luís Montenegro, Gonçalo Matias, o Ministro da Reforma do Estado, Castro Almeida, foram os protagonistas desta Web Summit, e as suas skills de inglês foram postas em teste. Eles falharam redondamente, provocaram momentos muito engraçados, aqueles memes do eu não preparei a apresentação de inglês e estou a fazer de improviso, ainda me aparecem no telefone da Portuguese Soul, the whole world, continuam a aparecer no meu telefone, e são coisas que são fantásticas. Mas depois isto também é revelador, e eu tenho que fazer um enquadramento aqui para não ser só o ridículo destas pessoas que não sabem falar de inglês, que vão falar de unicórnios, que criam mitologias de... o Afonso Henriques foi o nosso primeiro entrepreneur e coisas semelhantes, e tentou enquadrar na nossa história de uma forma completamente anacrónica, num ponto de vista empresarial bizarro. Nós também temos de considerar o modelo neoliberal da cidade, que nos força a competir num mercado global dos interesses das cidades, que coloca a cidade como esta coisa de tentar vender um produto de uma cidade moderna e tecnológica e boa para as empresas, que depois faz atrair estas coisas como a Web Summit, que muito pouco dinheiro deixam em Portugal, muito poucos benefícios têm para a população lisboeta, e que são feitas à custa da sangria dos nossos orçamentos camarários. Uma das notícias que saiu no tempo das autárquicas, ainda em outubro ou em setembro, foram os 4 milhões que foram retirados do orçamento da Carris para ir para a Web Summit. Agora, o governo de Carlos Moedas, aliado ao Chega, retira mais 7 milhões do orçamento para colocá-los na Web Summit, que muito pouco retorno tem para a sua população. E demonstra esta necessidade que nós temos de competir à escala global num posicionamento de cidade, que ignora completamente os interesses das pessoas, que tenta homogeneizá-la, sanizá-la, torná-la um produto bonito e perfeitinho para ser vendido, mas que depois ignora completamente as pessoas que aqui vivem, cada vez mais invisíveis, cada vez mais excluídas do centro da cidade, à custa destas ideias e destes projetos, desta forma neoliberal de gerir a cidade. Os programas sociais estão a ser todos cortados. O orçamento para a cidade de Lisboa, aprovado há semanas, ou a semana passada, não tenho a certeza, cortou uma data de programas sociais. O orçamento da Gebalis foi reduzido, cortaram um património. 32,5 milhões do PRR não vão ser aplicados em habitação pública em Lisboa num momento de uma crise da habitação brutal, mas de alguma forma nós achamos legítimo, num momento de crise da habitação em que as pessoas estão a sair da cidade porque não são capazes de aqui viver, de consumir nos negócios da cidade, de existir enquanto participantes democráticos na sua própria cidade. Achamos ok gastar dinheiro em Web Summits que custam milhares de euros o bilhete e que em nada nos trazem benefícios. Esta é a cidade de Carlos Moedas, esta é a cidade do modelo de gestão neoliberal, e é esta a cidade que nós não queremos para nós. Sim. E só um ponto antes de eu dizer qual é que foi o momento que eu escolhi, mas acho também interessante nós também pensarmos em pronto, acho interessante nós também pensarmos em consequências práticas de precisamente o que eu estava a dizer, e deste investimento profundo em vários âmbitos, nomeadamente na cidade de Lisboa, e acho que já que estamos a fazer um apanhado de 2025, eu aproveito também para fazer aqui, para sublinhar aqui o que para mim também foi um dos piores momentos do ano e um momento muito trágico que a cidade de Lisboa viveu. Nós temos Carlos Moedas a retirar financiamento da Carris para injetar no Web Summit, e depois temos o elevador da Glória a cair, a matar, já nem sei quantas pessoas é que foram, mas a matar uma data de pessoas, e depois nas investigações vem-se a descobrir que havia uma data de coisas em falta. Ou seja, nós estamos mesmo perante governos que estão preocupados com aquilo que não interessa,
estão preocupados com aquilo que os beneficia e de como pintar a cidade de Lisboa como muito afável para os seus amigos cidades do faroeste, dos filmes do faroeste que só têm a parte da frente, mas depois vê-se atrás e é só peladura, é só a fachada. Sim, é a cidade fachada completamente. É para os amigos multimilionários de Carlos Moedas virem cá e dizerem oh my God, Lisbon, so cool. Não é a realidade, tem consequências práticas muito graves. O acidente isto é importante, o acidente do elevador da Glória não é uma coincidência, ou seja, é um resultado direto desse desinvestimento que houve na Carris neste momento? Não. Provavelmente não, mas é um resultado de uma forma de gestão da cidade que prioriza estes projetos pavónicos, como é a Web Summit, face a uma gestão efetiva de quais é que são os interesses das pessoas que moram nessa mesma cidade. Sim. Esse é esse o ponto. Mas pronto, então vou passar a dizer qual é que foi o meu momento de what the fuck do ano 2025 e eu fui por uma via muito mais cómica, que obviamente também tem as suas implicações, mas eu não pude mesmo... Eu estive imenso tempo a pensar nisto, porque eu acho que 2025 foi um ano muito caricato e tivemos muitos acontecimentos assim fora da caixa, mas o momento que eu apontei foi um momento emblemático de quando se descobre que o Chega tem um deputado que rouba malas no aeroporto de Lisboa e que depois vende o que elas têm lá dentro na Vinted. Eu acho que isto, apesar de ter esta componente toda muito cómica e muito engraçada, primeiro houve de facto pessoas que perderam as suas malas. Isto não é o fim do mundo, mas agradável também não é. E depois temos também toda a questão disto ser o caso mais cómico, mais hilariante, mas mostra aquela questão do Chega a ser de facto um partido criminoso. Eu acho que isto é importante termos presente, ou seja, eu escolhi este criminoso específico para o momento what the fuck do ano, porque eu acho que os outros já nem sequer têm mesmo piadas. Estamos a falar de coisas muito graves como pedofilia, como abusos, etc. A prostituição de menores. Prostituição de menores por aí adiante, isso não se poderia enquadrar com qualquer linha de comédia. Este caso é tão perplexo que ainda acaba por ter piada, mas mostra precisamente também aquilo que é a hipocrisia de um partido como o Chega, que defende tanto defender os portugueses de bem e contra a criminalidade e contra os criminosos, quando olhamos para a sua Constituição, eu acho que criminosos é mesmo que lá não falta, tanto que nesta altura em que se descobriu todo este escândalo de Miguel Arruda e das malas, houve ali uma semana que parecia tipo um calendário do advento, em quase todos os dias, ou dia sim, dia não, havia um caso que surgia sobre um deputado ou alguém com associações ao Chega que se envolvia em práticas profundamente criminosas. Portanto, este momento tem a sua linha cómica, mas eu acho que isto demonstra assim essa hipocrisia toda de defender muito estes moralismos dos portugueses de bem contra a criminalidade, quando no fundo nem sequer são capazes de fazerem uma avaliação das próprias pessoas que acolhem. E até temos acabei de me lembrar, até temos aquele momento muito, eu acho que aquilo é só bizarro, de Rita Matias num podcast qualquer, acho que era no podcast do Miguel Milhão, a falar precisamente desse senhor que estava envolvido em prostituição de menores, em que ela se vira e diz que se pensasse em 10 nomes dos seus colegas, esse não lhe ocorria, mas isto tem uma profunda redundância aqui. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Eu acho que isto é mesmo evidente a ridicularidade daquele partido e a falta de valores verdadeiros e de escrúpulos daquele partido. Portanto, e este momento aqui específico, eu acho que é o cúmulo. Nós teremos um deputado da Assembleia da República a ir ao aeroporto de Lisboa roubar malas. Mas o que é que ias dizer? É isso, eu acho que eu estava a pensar no momento, eu lembrava-me de 10 antes de me lembrar daquele. Mas é esta coisa eu gosto de pensar nisto, quase numa lógica freudiana da culpa. Uhum. Estas pessoas são muito repressoras e atacam muito a forma como as pessoas se comportam, como é que a sociedade se exibe, as pessoas que se vestem de uma forma X, ou se posicionam de uma forma X, ou estão com quem estão, e agem de uma forma tão totalitária, tão repressora dos outros, que é quase depois, com estes casos, o que nós nos apercebemos, que é quase como se estivessem internamente a negar-se a si mesmos e a reprimir uma culpa interior do que verdadeiramente sentem e do que verdadeiramente são. Sim. É algo que é muito interessante de explorar. Esta ideia, isto já não é necessariamente estarmos a discutir política, mas
como estas pessoas de extrema-direita, com estes ideais tão repressores, tão opressores do outro, que tentam policiar todos os comportamentos, depois na realidade são pessoas que são profundamente reprimidas em relação às suas verdadeiras realidades. É aquela coisa de... O Grindr, para quem não sabe, é uma app, maioritariamente, acho eu, só de encontros homossexuais. E o Grindr vai abaixo em todas as convenções republicanas. Sim. Em todas as convenções do Partido Republicano atual, o Grindr vai abaixo. Agora, se estas pessoas não são profundamente reprimidas, eu não sei o que é que são. Sim, é mesmo aquela lógica de... É o que tu estás a dizer, é uma falta de aceitação própria que acaba por ser projetada para o outro. Eu não sei se vem de um lugar de uma espécie de inveja, se calhar inveja não é a palavra, mas de uma espécie de inveja daquela pessoa poder ter a liberdade ou ter a confiança para se expressar enquanto essa pessoa que projeta não tem. Isto tem todo um lado psicológico um bocado estranho, mas voltando ao Miguel Arruda, eu acho que Miguel Arruda é só uma pessoa perturbada, porque isto não é projeção nenhuma. Não, sim, eu estou a falar de algumas pessoas homossexuais no Chega, sim, que fingem que não são e são muito opressoras dos interesses LGBTQIA+. Sim, e dos direitos e por aí adiante. Mas pronto, com isto passamos então para a nossa última categoria, que é a categoria de projetarmos agora nós uma previsão para o ano 2026. Não sei se tu fizeste isso numa linha mais concreta ou... Não sei, portanto queria ouvir qual é que é a tua projeção. Eu odeio fazer projeções. Abomino fazer projeções, porque acho que se nós pararmos um pouco, fazer projeções é um pouco, faça a redundância, projetar no futuro uma coisa que nós queremos que aconteça ou que não queremos que aconteça, mais nós projetamos, mais nós nos distanciamos da realidade do que é que vai verdadeiramente acontecer. Mais nós imaginamos, mais nós nos estamos a afastar da materialidade das coisas. E nesse sentido eu odeio fazer projeções. Mas agora, e indo no sentido do que eu já tinha dito nas últimas categorias, eu acho que é claro que o Partido Social Democrata está a enfrentar um momento sério da sua própria descredibilização, começado antes da SPI Não Viva, mas exacerbado pela SPI Não Viva, que demonstra uma falta de idoneidade brutal, que o deixa profundamente enfraquecido, porque no fim do dia vai haver uma data de gente que o vai continuar a ver como corrupto, que vai ver o sistema como corrupto, que vai olhar para André Ventura com um discurso agora legitimizado, e vai haver uma alternativa para quebrar a bandalheira, para quebrar o pântano, se quisermos citar estas figuras sinistras de extrema-direita. Agora, governar com o Chega, que também era outra coisa que eu tinha falado, só vai legitimar o discurso do Chega. A lei das nacionalidades, a história das burcas, vem legitimar o discurso de ódio. Vem tornar o discurso de ódio, que não era ok, em algo que é ok de ser dito. É aquela coisa do... Há uns anos nós debatíamos com os direitos humanos pré-adquiridos. Qualquer pessoa que quisesse ir contra os interesses dos direitos humanos tinha de fazer a sua argumentação na linguagem dos próprios direitos humanos. Sim. Neste momento, os direitos humanos já não são dados como adquiridos. Estão completamente fora do baralho. Quem quer argumentar contra os direitos humanos, argumenta contra os direitos humanos. E as pessoas que defendem os direitos humanos têm de fazer, muitas vezes numa lógica argumentativa que não tem necessariamente a ver com os direitos humanos. Sim. E isto é extremamente grave. E este tipo de discurso de ódio é alcançado através, não, também das pessoas do Chega, dos fascistas, dos nazis, que extremam o discurso de ódio, que puxam a janela de Overton o máximo para a direita, até chegarmos a um ponto em que tudo é ok. Mas também são muito legitimados pelos partidos de direita sem escrúpulos e sem espinha dorsal, que se sentem confortáveis em legitimar este discurso de ódio por ganhos a curto prazo. Porque nos próximos anos conseguem esvaziar o Partido Socialista, conseguem lacrar, como diriam os brasileiros, em cima do Bloco de Esquerda e divertem-se muito com este rearranjo de forças. Mas a verdade é, como eu tinha dito, a cópia é sempre pior que o original. As pessoas vão sempre preferir o original.
Se entre discurso de ódio e discurso de ódio, repetir o primeiro discurso de ódio, eu vou escolher o original. Se eu quiser ouvir o Elvis Presley, eu não vou ouvir os covers do senhor que está a tocar na Rua Augusta. Isto não é uma coisa que faz sentido nenhum. Isto foi provado, por exemplo, nas eleições americanas agora, quando a linha xenófoba do governo de Donald Trump foi assumida por Joe Biden, que é importante frisar, deportou mais pessoas do que Donald Trump, pelo menos até junho, ou no mesmo período de tempo. Quando entram por esta lógica legitimizadora do discurso de ódio, depois perdem. Quando Kamala Harris não é capaz de se distanciar deste discurso de ódio, até mergulha nesta lama, acaba por dizer que realmente estas ideias são ok. Sim. E estes são os problemas que nós temos visto com a direita em Portugal, com a direita na Alemanha, com a direita, e se quisermos chamar ao Partido Trabalhista de esquerda, de direita, porque é de direita, no Reino Unido, as conversas dos small boat crossings do Keir Starmer é a mesma história. Se quisermos ver o discurso que anda a ser tido na Holanda por partidos como o VVD, é a mesma coisa. Isto é algo que é muito grave, é algo que precisa de ser discutido, que é como a direita prescinde dos seus valores supostamente humanistas para legitimar o seu discurso de ódio e ganhar a curto prazo eleições. Isto é grave. Eu quando olho para esta categoria da previsão 2026, eu acho que isto também é um bocadinho um momento de reflexão depois de estarmos a olhar para todas as categorias anteriores, de piores momentos, melhores momentos, o que é que se andou a passar. Eu acho que é inevitável nós olharmos para o ano 2025 e tentarmos fazer uma projeção de 2026. Eu acho que é inevitável nós reconhecermos, e lá está precisamente para não nos afastarmos da realidade, é inevitável nós percebermos que as circunstâncias atuais, seja em Portugal, seja onde for, não são favoráveis. Nós não estamos num momento de prosperidade e de humanidade no mundo, e isso tem que ser reconhecido para a partir daí perceber o que é que precisa de ser feito. Mas eu acho que face a essa realidade também é importante não adotar uma postura conformada e uma postura defeitista, e considerar que pronto, que está tudo perdido e que as democracias estão todas a sucumbir e que estão pessoas a morrer e que as alterações climáticas destroem o mundo progressivamente, e simplesmente desistirmos. Eu acho que esse pensamento também é muito perigoso. Portanto, a projeção que eu faço para 2026 é essencialmente que 2026 vai ser e tem de ser um ano de luta, de várias lutas, lá está, tanto em Portugal como no resto do mundo, pelos direitos dos trabalhadores que têm sido ameaçados por todo o globo, seja em Portugal com o pacote laboral, mas seja também nos países do sul global, em que os trabalhadores não têm sequer quaisquer direitos e são amplamente explorados, para o estilo de vida do norte global. Luta pela libertação da Palestina, do Sudão, são questões que não estão resolvidas, e não podemos deixar estes cessar-fogos que são abadados nos nossos olhos tranquilizar-nos. Temos que continuar a mobilizar-nos em torno destas causas. Lutas pelos direitos das mulheres, que também são ameaçados ao longo do globo, e não é por nós vivermos num mundo ocidental em que não vivemos realidades tão extremadas a esse nível que podemos achar que a luta está feita e que está tudo bem porque agora nós podemos votar. Eu acho que esta luta também é uma luta que ainda não acabou. A luta climática também tem de continuar para garantirmos um futuro para as nossas gerações jovens. Portanto, eu acho que o que nós assistimos é um mundo, e nós vemos as democracias liberais do Ocidente a caminhar para a extrema-direita. Portanto, 2026 tem que ser um ano em que há mobilização para reverter todas estas tendências, e em que eu acho que nós estamos meio a aproximar daquela fase em que caímos para o abismo, onde nos tentamos salvar. Eu acho que é muito importante nós conciliarmos forças para fazer 2026 um ano de luta contra tudo o que nós estivemos aqui a falar. É preciso acreditar que a luz no fundo do túnel não é o alfa pendular a vir na nossa direção, não é? Exatamente. E o ponto é exatamente esse. É aquele de acreditarmos que, reconhecendo o momento histórico em que vivemos e que estamos nas encruzilhadas da história, que, como diz o Gramsci, o velho mundo que morreu, o novo mundo tem dificuldade em emergir, agora é o tempo dos monstros. Entendermos que esta é uma altura que, embora
péssima, terrível para nós, de um retrocesso social brutal, é também a altura onde as coisas conseguem ser mudadas para o melhor. Porque é quando os sistemas e as ordens ruem que conseguimos construir algo novo. E acreditar na nossa mobilização, nós vamos ser sempre mais do que eles. Esse é o ponto que aqui já temos vindo a discutir. Existem milhões e milhões e milhões de trabalhadores para cada multimilionário, para cada CEO. Os nossos interesses vão ser sempre os da maioria. E é essa maioria social que nos consegue levar avante se nós nos mantivermos unidos. Um dos benefícios destes momentos de queda brutal é que o lobo já não está em peles de cordeiro. Nós conseguimos ver o lobo como um lobo que é, com a baba a sair, a espumar da boca. Nós conseguimos ver os nossos verdadeiros inimigos. E a partir daqui conseguimos construir um futuro melhor para todos. Eu acho que é aquela lógica de olhar para a realidade, como tu estavas a dizer, reconhecê-la como ela é e pensá-la como um ponto de viragem e não como um ponto de colapso em que vamos nos todos render ao fim de tudo. É o momento para não ser fatalista. É aquela coisa que nós estávamos a brincar. Eu gosto desta frase porque eu acho muito engraçada. Que nós estávamos a brincar no programa passado na frase do Paulo Raimundo, do não podemos faltar à chamada. Sim. E é isso, não faltemos às chamadas, estejamos presentes, lutemos nos locais de trabalho, nas universidades, no jantar de Natal com o tio fascista. Sim. Porque este é o momento de agarrarmos o futuro, porque o futuro é herdado. Esse é um ponto que é central. As águas do futuro são o caminho que nós trilhamos agora no presente. O futuro é herdado, o futuro é feito por nós neste momento agora. Eu acho que é muito normal qualquer pessoa que se preze e que tenha valores, olhar para o momento real e sentir-se desmotivada e pensar que de facto será que há mesmo um ponto de retorno, será que há maneira de ainda darmos a volta às coisas. Eu acho que esses sentimentos são todos muito válidos. Eu acho que é muito importante fazer nesses momentos. Eu lembro-me que nós tivemos esta conversa quando começámos este projeto, que é pegar precisamente nessas frustrações e tentar canalizá-las para algo melhor e para uma luta concreta em que podemos de facto fazer a diferença de alguma maneira. Eu acho que esta é a mensagem-chave que eu queria passar com esta projeção. E o snooze e o lose, não é? Exatamente. Portanto, se calhar agora vamos terminar assim, porque também já não temos muito tempo, e passar só às nossas últimas recomendações culturais de 2025. Eu ia dizer 2026. Eu também, mas como tu fizeste esse olhar, eu percebi. Portanto, queria te perguntar qual é que foi a recomendação que trouxeste. Então, eu nesta altura conturbada, em que não temos tempo para nada, nem para ninguém, nem para nós mesmos, consegui passar pela feira de livraria independente, feira de livros independente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e comprei 2 livros. Um deles era O Homem Unidimensional do Marcuse, que eu gostava muito de ler, já tinha lido pedaços e comprei pela Letra Livre, recomendo também. Mas o livro que eu trouxe é do E.P. Thompson, que é um livro que reúne 2 ensaios. O título do livro é do primeiro ensaio, que é Tempo, Capitalismo e Classe. E vou ler a sinopse para ser o mais sucinto possível, em vez de estar aqui a deambular. O primeiro é o conhecido artigo sobre os usos sociais e históricos do tempo. O tempo, a disciplina do trabalho e o capitalismo industrial, no qual se refere ao modo como o capitalismo reinventou o tempo, calculando pela disseminação do relógio e ajustando aos objetivos dos sistemas de produção industrial, à ordem da fábrica, da divisão do trabalho, da produtividade medida em horas. Mas esta nova organização não se impôs sem resistências e adaptações, tanto as inspiradas em padrões culturais e repertórios antigos, como as que expressavam a adoção nas novas formas de luta política. Depois tem o segundo texto, mas é neste primeiro texto que eu gostava de me focar, exatamente por causa desta ideia de que as coisas não são um produto natural da ordem das coisas. Não há uma inevitabilidade subjacente à nossa forma de organização política. Ela foi imposta pela força, com muita violência, ao longo de centenas de anos. E o ponto-chave aqui é que se as nossas formas de organização política são socialmente criadas e são impostas, também outras conseguem ser criadas e também outras conseguem ser mudadas. E nesse sentido eu recomendo este texto clássico do E.P. Thompson, que é o Tempo, Capitalismo e Classe, editado pela Fora de Jogo, que é uma editora fantástica que tem publicado livros fantásticos ultimamente.
Pronto, a minha sugestão cultural então é um filme que eu vi ontem por acaso na Filmin, que é uma plataforma de cinema mais independente, e o filme é um filme francês, chama-se En Guerre, ou seja, traduz em português para Em Guerra, e é um filme que retrata uma luta sindical dos trabalhadores de uma fábrica que é fechada e há 1100 operários que ficam sem trabalho, e este filme acaba por retratar muito bem o que nós tivemos aqui a discutir na última categoria da previsão, porque dá-nos um insight daquilo que é a luta trabalhista e a luta sindical mais aproximada dos nossos tempos, ou seja, também é uma realidade mais acessível e não é tanto a luta trabalhista do século XIX, que é uma realidade que já é um bocadinho distante de nós, ou seja, tem esse lado de ser uma realidade próxima, e é um filme muito interessante porque ao longo do filme, eu também não vou estar aqui a dar spoilers, mas ao longo do filme nós vemos os trabalhadores de facto, através da luta e através da mobilização, a conseguirem sim conquistar as suas reivindicações e recuperarem os seus direitos. Portanto, é um filme que dá um pouco mixed feelings, porque é muito frustrante estar a ver as pessoas naquelas posições e por aí adiante, mas também tem o lado da esperança de nos mostrar que a organização coletiva e que a ação coletiva pode de facto dar frutos e pode de facto trazer resultados concretos para a vida das pessoas. Portanto, recomendo, é um filme muito interessante. Eu vi na Filmin, não sei se está em outras plataformas, mas de certeza que não deve ser muito difícil de encontrar, portanto é a recomendação que eu deixo. E também já estamos um bocadinho sem tempo, portanto se calhar despedimos assim. Sim, de nós é tudo. Bom Natal, quer dizer, quando isto sair no dia 26 já tem sido Natal. Um bom Natal. Espero que estejam no sofá, enfardados, redondos, a arrependerem-se do que comeram na véspera, e vemo-nos no próximo ano, em 2026, no dia 2. Obrigada.